Olá, então meu nome é Luiz Alexandre Rassi Gabriel, sou médico oftalmologista especializado em oftalmogenética e hoje eu quero contar um pouco da história da Rockbox. Como é que começou essa história? Então, eu vejo pacientes de todas as idades com doença genética ocular e vejo, obviamente, bebês também. E um dos exames mais importantes para o bebê é a medida de acuidade visual. A medida de acuidade visual ela é feita tradicionalmente utilizando-se um instinto que nós seres humanos temos, que é o instinto de olhar para um detalhe em vez de olhar para o nada. O nome disso é a preferencialidade visual que nós temos por detalhes em vez de olhar para o nada. Ou seja, um exemplo bobo que eu sempre dou, se houver uma parede branca e uma mosquinha pousada nessa parede, nós automaticamente vamos olhar para a mosca sem que ninguém nos peça para olhar para a mosca. É um instinto humano olhar para o detalhe, aquilo que chama mais atenção. E o bebê tem isso desde que nasce. Então, nós podemos usar esse instinto humano para medir a acuidade visual. E assim foram criados os cartões de acuidade visual, como esse que está aqui. E eu vou rapidamente mostrar como é que isso é medido no bebê, para que nós então consigamos entender o porquê a Rockbox foi criada. Então, segurando esse cartão, aqui existem listras que representam detalhes. E aqui tem um nada, sem detalhe nenhum. Então, se o bebê tem capacidade visual, tem acuidade visual suficiente para ver essas listras, quando a gente olha por um buraquinho que tem aqui no meio do cartão, a gente vai perceber que o bebê olhou para cá, então, portanto, ele teve acuidade visual suficiente para ver essa espessura de listras. Listras alternadas, escuras com claras. Se o bebê não tiver acuidade visual suficiente para chegar até aqui, ele vai ter um olhar perdido, olhando para cá, para lá, não vai fixar o olhar por pelo menos 2 segundos. Certo? Se o bebê foi capaz de enxergar essa espessura de listra, automaticamente a gente passa para o cartão seguinte, com listras mais finas, e assim sucessivamente até que o bebê fique com o olhar perdido, e a acuidade visual dele então será a do último cartão em que ele foi capaz de fixar o olhar por pelo menos 2 segundos. Então, isso é feito para o olho direito, depois é feito para o olho esquerdo, então um olho de cada vez com o olho que não está em teste tampado, certo? Então basicamente é assim que é feito o exame. E aí vocês, obviamente, estão se perguntando, mas aí você está segurando o cartão, às vezes uma pessoa está com a unha pintada do lado de cá, e aí o bebê olhou para cá, dá um resultado falso negativo, ou eu estou mexendo assim o cartão e aí a distância não está controlada, ou o bebê está sentado mais embaixo, o cartão está mais em cima, então a distância também já não é na horizontal, é diagonal, então a distância já aumenta, e hoje eu estou nessa sala com essa luminosidade, amanhã eu estou em outra sala com uma outra luminosidade, aí também o resultado já não vai ser tão reprodutível como deveria ser, Às vezes aqui no ambiente, às vezes tem uma bola do lado vermelha e às vezes vai chamar a atenção do bebê, ele vai se distrair, vai dar um resultado falso também, seja falso positivo ou falso negativo, a depender de que lado vai estar a bolinha, Então, todas essas variáveis elas precisam ser controladas e com a utilização do cartão assim, um espaço aberto, elas não são passíveis de controle. Então, observando essa limitação do exame, eu comecei a pensar, poxa vida, que exame precário em termos de qualidade de resultado, como é que a gente poderia controlar isso? Então eu pensei, poxa, a gente tinha que ter uma cápsula, um ambiente fechado,
né, de tal maneira que eu tivesse uma luminosidade específica, com temperatura de luz específica, com incidência luminosa específica, com abertura de luz específica, de facho luminoso específico, né, ângulo de abertura, né, eu precisaria ter uma cápsula branca, né, por dentro para não chamar a atenção do bebê, né, a distância precisa ser controlada, o cartão tem que estar perpendicular ao chão, perpendicular às paredes, né, não pode ter inclinação do cartão, né, o bebê tem que ter um eixo de fixação ali para queixo e para testa, as trocas de cartão tem que ocorrer numa velocidade correta, né? Então, assim, isso tudo teria que acontecer. E aí, então, eu comecei a desenhar, né, o que seria ali uma engenhoca, né, que poderia ser testada, um teste conceitual, e assim, então, nós fizemos uma engenhoca, né, que foi ali o primeiro prototipão da coisa, e funcionou bem. E aí, então, começamos a buscar uma profissionalização desse protótipo, né, e aí uma empresa de design, a Tech Design, né, fez o nosso primeiro projeto, né, a versão 1 da cápsula, e então depois de muito trabalho, muita discussão, ajustes de tamanho, forma, partes redondas, partes retas, mobilização da frente da cápsula, porque o exame é feito em 3 distâncias, a fixação de queixo, de testa, como ajustar isso para um bebê, né, como o assento, uma série de situações. A Latina, né, empresa especializada em desenvolvimento de iluminações, não só da área médica, mas também da área médica, desenvolveu o que nós chamamos hoje de HLD, né, que é o ROC Luminance Device, então é um dispositivo de iluminação específico para Rockbox. Então começamos a desenvolver e profissionalizar essa cápsula específica para que nós então tenhamos um exame de acuidade visual preferencial altamente acurado, né, e reprodutível. Então, foi mais ou menos assim que o projeto começou a tomar corpo, a tomar forma, né, e frutificar-se, né? Então, foi assim que a Rock nasceu.